relação a esse projeto do governo? Olha, falo inclusive em nome da bancada do PV, até porque discutimos na liderança, o PV não é contra a concessão da área, de uma área onde você pode ter atividade econômica, exposições e tal. O que o PV é contra, o projeto como está. O projeto como está não dá para votar, essa é uma avaliação. Até porque a gente levantou pelo menos 5 pontos, já tivemos numa audiência pública institucional aqui na casa, com a presença do secretário Júlio Semeghini, com a presença de representantes das áreas do Estado, onde foram destacadas várias situações. A gente discute o perímetro, a área de abrangência dessa concessão, então ela tem que respeitar a área de preservação do Parque Ecológico, do Parque do Estado, ou Parque Fontes de Ipiranga, como também é conhecido, oficialmente, aliás, né? Mas tem que garantir os corredores de interligação entre a flora, a fauna, né? Então a questão do perímetro tem que ser revista, não dá para provar como está o perímetro. A questão dos índices arquitetônicos e urbanísticos, né? A questão de um projeto viário que trabalhe os impactos na vizinhança, seja na questão do acesso, né, das pessoas que visitam tanto o centro de exposições como a área do parque ou as atividades correlatas, né, tem que ser melhor estruturado. O traçado viário ali é precaríssimo, né? Hoje já é precário, então tem que rever o traçado viário, né? E a questão dos índices urbanísticos a gente entende que tem que estar contido dentro do projeto, né? Índice de ocupação, índice de elevação, quais são os limites a serem estabelecidos, tem que ser estabelecido da construção que vai ter lá. E tem que ter uma previsão correta com relação a estacionamento, com relação ao alojamento, né, e as estruturas e equipamentos que são mais públicos, de uso público, ainda que possa ser concessionado uma área de uso comercial, privado, né, você tem a área de uso público, né, propriedade concessionada, mas de uso público. O que eu quero dizer? São as áreas de acesso, são as áreas de sanitários, as áreas de suporte na área de segurança, na área de urgência, né, na área de carga e descarga, né, para evitar o conflito que hoje já está saturado naquela região. Por último não, tem mais 2 itens. Nós do PV defendemos que aquela construção, a arquitetura do prédio da Secretaria de Agricultura hoje, ela tem que ser preservada, porque é uma arquitetura modernista, de um período característico. Em São Paulo foi um período interessante, aquilo foi um concurso público, nacional, e é de estilo brutalista, né? Modernista brutalista. Aquele prédio, no nosso entender, deve ser preservado. E a finalidade dele deveria ser o Museu de História Natural do Estado, para poder comemorar, aí é o 5º item que eu levanto, que é para poder comemorar os 200 anos da independência do Brasil. Se o Museu do Ipiranga tem que ser restaurado para dar a dignidade, a magnitude do país que temos, do tamanho que somos, né, do ponto de vista histórico, né, daquele momento histórico, de toda aquela a riqueza, né, de informações daquele momento histórico, o Museu de História Natural do Estado tem que dar toda a riqueza e todo o banco genético e a riqueza que nós tínhamos antes até do descobrimento. Então isso seria significativo e simbólico, né? Preservar a arquitetura e dando uma finalidade relevante. Então nós defendemos 5 pontos no PV, certo? O perímetro, definir melhor o perímetro, definir a questão dos estudos de impacto de vizinhança, impactos ambientais, mitigações e tal. O 3º ponto, os índices urbanísticos, para efetivamente resolver o problema e não criar mais um problema ou agravar um problema que já existe. O 4º é a arquitetura do prédio e o 5º é o bicentenário. Estamos falando daqui 10 anos, mas se a gente não planejar, aí passa rápido e a coisa se perdeu. Porque se permitir destruir aquilo, né, a gente não reverte. E é isso que a gente está discutindo aqui hoje. Bom? Obrigada.